de exercícios anteriores e, em decorrência disso, teve as suas contas julgadas irregulares com aplicação de multa. E qual era a recomendação, pessoal? A recomendação era de ajuste do quadro de pessoal para que não houvesse excesso de cargos comissionados em disparidade com o número de cargos efetivos. Ok? Então, só voltando à tela, para vocês anotarem aí o número do TC, esse daí é o número do julgado, vocês vejam que é bem recente. Essa postura do tribunal também é uma postura recente, é bom que se diga, vocês devem estar sentindo isso nas suas edilidades. Existem, pelo menos lá, 4 conselheiros adeptos a essa nova postura e que provavelmente vão persistir na ideia. Tá? Então, isso é importante que seja pontuado. Bom, uma outra questão interessante é que, em alguns casos, nós observamos a situação em que a origem, a origem, quando eu digo origem, pessoal, estou falando de vocês, tá? Quando a origem, ela determina, quando ela é recomendada uma redução nos cargos comissionados, às vezes ela se sente tentada a aumentar o número de efetivos. Olha só que interessante. O que o tribunal determina? Olha, diminua a proporção entre comissionados e efetivos. Aí o que alguns fazem? Não são todos, né? Reduzem, melhor, aumentam o número de efetivos. Ora, não cumpriu a determinação do Tribunal de Contas meramente o fato de aumentar o número de efetivos. Pelo contrário, houve aqui uma tentativa de maquiar essa determinação do tribunal. É claro que isso vai ser submetido a um critério de análise, né? A verificação, porque às vezes pode acontecer mesmo da necessidade do incremento de servidores efetivos para cobrir alguma demanda de uma atividade política do órgão. Mas, se for verificado que isso já foi feito para atender uma determinação do tribunal, é óbvio que isso vai sopesar no julgamento das câmaras. E há casos, doutor Sidney, que a recomendação do tribunal se refere à atribuição dos cargos ou mesmo à qualificação de seus ocupantes, certo? Sim, sem sombra de dúvidas. A recomendação, até naquele caso que nós tínhamos visto, uma das recomendações era exatamente essa, né, de adequação dos cargos comissionados à proposta da Constituição. A proposta da Constituição é que esses cargos sejam submetidos, sejam direcionados à direção, chefia e assessoramento, né? E o que nós observamos é que nem sempre isso acontece, né? Então, quando verificado pela fiscalização que a atribuição daqueles cargos, que a qualificação dos ocupantes daqueles cargos não se adequa a essa estrutura de direção, chefia e assessoramento, o tribunal recomenda e aí o órgão cumpre ou não. Agora, é interessante você trazer essa questão, porque eu não sei se é o próximo slide. Se for, eu agradeço se vocês colocarem aqui, por favor. Então, olha lá, ó. Nesse caso aqui, o julgamento diz que a Câmara, olha, corrobora esse entendimento, o fato de o quadro de pessoal da Câmara Municipal contar 75 cargos, 23 efetivos e 52 comissionados. Olha que desproporção. Os quais, em grande parte, permanecem com as mesmas atribuições originais, pois, ao contrário do legado, o ato da presidência alterou tão somente as inerentes aos cargos de chefe de gabinete e assessor de gabinete. Olhem só que interessante. Houve uma determinação precedente do Tribunal de Contas dizendo que era para fazer a correção dos cargos comissionados na Câmara. E qual foi a consequência? Qual foi a consequência? Eles mudaram o nome. Mudaram o nome do cargo. A mudança talvez não seja nesse julgado. Se não for nesse julgado, me perdoe a Câmara que está sendo tratada aí. Mas houve uma mudança no nome. A mudança no nome do cargo não significa propriamente que esse cargo deixou de ser comissionado ou passou a ser comissionado. Eu vou dar um exemplo do que já aconteceu e que eu já tive oportunidade de presenciar. Certa vez a gente fez uma fiscalização numa Câmara Municipal e lá tinha um contador que era comissionado e realizava atividade lá na administrativa da Câmara. Nós fizemos a recomendação, o conselheiro recomendou para que fosse adequado o quadro de pessoal, para que o cargo de contador, porque cargo de contador é um cargo próprio da administração, não pode ser um cargo comissionado, é um cargo
de mera atividade administrativa, foi feita a recomendação e, no entanto, o que aconteceu no ano seguinte? Mudaram o nome, passou a ser assessor contábil, manteve a mesma pessoa, mudaram o nome do cargo e continuou mesmo. O que aconteceu com essa Câmara? As contas foram reprovadas. Então, essa é uma questão bastante preocupante para o tribunal, né? Essa questão da proporcionalidade. Né? Inclusive, o doutor Sidney, o doutor Sérgio ali parece que quer fazer algum comentário a respeito do assunto. Ele está inquieto, ele está impaciente ali. Doutor Sérgio, o que você tem a comentar a respeito do assunto? Olha, da mesma maneira que eu fui crítico do temporário, eu acho que o comissionado para a Câmara Municipal é essencial. Não na estrutura da Câmara, não na sua estrutura institucional. Não na contabilidade, não no jurídico, não na administração, no RH, não. Aí você tem que privilegiar os concursados, as pessoas internas, dar treinamento para essas pessoas, para que elas ocupem e executem. Agora, acontece o seguinte, você tem, no caso lá, 12 vereadores. Os vereadores, eles por si só, eles têm uma necessidade, uma estrutura, de ter uma estrutura de apoio, que aí enquadraria ali na assessoria, na atividade de assessoramento, que é previsto como uma das possibilidades de ser cargo comissionado. Esse pessoal, não faria sentido você ter concurso para uma pessoa dar apoio a um vereador quando ele entrasse, logo depois, dali 4 anos, ele saísse, ficaria aquela pessoa lá à disposição do próximo vereador que entrasse. E como é um cargo de confiança, tem que ser de confiança, e é de assessoramento, eu acho que aí, no caso, se aplicaria. E aí vai depender do número de vereadores e do orçamento que você tem para gastar com o pessoal. Então, entra um vereador, que muitas vezes o vereador ele entra porque ele é de um determinado bairro, de um ele é bom popular, de voto, né? Ele é bom de voto. Mas ele vai discutir uma questão de meio ambiente em São Sebastião, vai discutir uma questão de uso do solo, vai discutir uma questão orçamentária. Então, eu acho que é justo e certo que ele venha com a sua assessoria. É lógico que não pode ser exagero, não pode ter esse disparate e ferir o princípio da proporcionalidade, de ser muito além. Mas eu acho que o cargo comissionado de assessoramento para o vereador, eu acho que se enquadra perfeitamente no que o legislador da Constituição previu como possibilidade de contratação. E até porque não vai gerar, depois de 4 anos vai todo mundo embora, vem outros, trocam-se os assessores e a gente não fica com um passivo de pessoal dentro da Câmara, concursado, que não faz muito sentido. Então assim, é saudável o comissionado na administração. Mas como fica, doutor Sidney, o princípio da proporcionalidade nessa questão? Você fez uma pergunta que é crucial. Aliás, esse tem sido o questionamento que tem sido trazido para a gente odiernamente. Né? É um problema a gente fixar limites, basilar o que seria proporcional ou o que não seria proporcional. O Sérgio fez um comentário que foi muito interessante. Observe, ele disse: o vereador precisa de alguém para que assessore ele em questões ambientais, por exemplo. O perfil desse político, o perfil desse parlamentar é questão ambiental. Ele precisa de alguém que estivesse já trabalhando com ele, de quem que goze de confiança técnica para exercer a atividade, e ele vai nomear um assessor parlamentar. Então, veja, um assessor parlamentar, eu acho que era uma coisa viável, provavelmente viável. Agora, não é o que a gente encontra na realidade das câmaras, tá? Vocês me desculpem. Nós encontramos realidades díspares, bastante diversas e apartadas disso que o Sérgio acabou de colocar, né? Muitas vezes, nós vamos ver mais adiante, quando falar do estabelecimento legal dos cargos, é que esses cargos nem sempre são estabelecidos de forma que aquela pessoa tem que ter qualificação para o cargo. Então, não adianta tão somente chamar ele porque ele é seu amigo de cervejinha. Ele tem que ser ali o cara que você tenha confiança nele,
que ele vai realizar uma atividade própria e adequada para o que você tem ali de proposta. Não é porque ele apoiou o vereador que vai... Não, esse é o maior problema. Quanto à fixação dessa proporcionalidade, que é a maior preocupação do Alexandre, que ele vai fazer uma Câmara daqui a pouco, então, essa questão da proporcionalidade é uma questão bastante difícil até de a gente tratar. O Judiciário, nós vamos ver nesse julgado que eu estou trazendo aqui, ele diz o seguinte, cabe ao Poder Judiciário verificar a regularidade dos atos normativos e da administração do poder público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam. E aí olha o que ele fala, pelo princípio da proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão, de maneira que exista uma estrutura para a atuação do Poder Legislativo local. Isso aqui é uma decisão do STF, né, a respeito de uma Câmara que contestou o entendimento do Tribunal de Contas a respeito de uma matéria e até teve alguma repercussão isso lá dentro da nossa casa, né? Então, assim, essa questão do que seria proporcional é uma questão bastante complicada. Mas eu posso dizer para vocês, não é aceitável que uma Câmara Municipal, como você falou aí, tenha 80% dos seus cargos comissionados. Não é razoável que uma Câmara Municipal tenha para cada vereador 2, 3 assessores parlamentares, né? Então, essa é a questão da proporcionalidade. Mas eu reitero o que eu já tinha falado no começo, o Tribunal de Contas vai alertar, ele não vai punir imediatamente, né? Então, se a sua Câmara ainda não foi alertada com relação ao número excessivo de comissionados, e a preocupação é de um parecer desfavorável, melhor, um julgamento irregular, não se preocupe, o tribunal vai alertar primeiro para que sejam tomadas as providências de adequação. E aí a Câmara vai ter também o direito de se manifestar, de exercer seu poder de contraditório. Ok? Como eu tinha prometido, a gente ia falar sobre o estabelecimento ligado às atribuições. Mas, Alexandre, você vai fazer o intervalo agora? Podemos parar seguir? agora? Podemos dar um intervalo agora? Então, nós voltamos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo agora de 15 minutinhos, vamos dar uma parada de 15 minutinhos, e depois nós voltamos, então, com o estabelecimento legal das atribuições. Você já vai preparando a sua pergunta e o seu questionamento. Hoje nós vamos ter um horário maior aí para poder fazer interações aqui, tirar dúvidas e tudo mais. Então já vai preparando aí a sua dúvida, o seu questionamento, já pode ir mandando a respeito dos temas tratados aqui o seu questionamento por e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Você já pode mandar para a gente, já vai vir aqui para os instrutores. Nós vamos dar essa pausa para você até digerir aí um pouco do que foi falado, foi muita coisa já. Troca uma ideia aí com o pessoal do Polo que você está assistindo a aula e em 15 minutinhos depois do café nós voltamos para continuar sobre esse tema que está chamando a atenção de todo mundo, esse tema maravilhoso que é a gestão aí da Câmara Municipal, tá bom? Um breve intervalo e nós já voltamos.